You laid down your life that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Eu vou compartilhar com você algo que aconteceu na minha vida recentemente, algo que o Senhor fez, um milagre que o Senhor operou na minha vida, na minha família. E foi em outubro, dia 31 de outubro, onde aqui nos Estados Unidos muitos comemoram, né, o dia do Halloween. E um dia comum, um dia como qualquer outro para nós cristãos. E estivemos na casa da minha mãe, estava com meus filhos, comemorando o aniversário de um dos meus filhos, Tiago, que faz aniversário no dia 38 de outubro. Tivemos ali um dia tranquilo, normal. E no dia seguinte, era 1h30 da tarde, eu recebi um telefonema da minha mãe. E ela estava chorando. E ela falou para mim: Dani, desde ontem que eu não consigo falar com o seu irmão. E para quem não sabe, eu tenho um irmão mais novo, 31 anos, veterano do Exército. Ele mora em North Carolina e ele vive sozinho, tem um trabalho, ele é engenheiro, eletrônico, trabalha em software, computadores, e ele vive em North Carolina. Ele é solteiro, ele não tem filhos, e ele vive ali, trabalha ali, estudou ali, desde que ele saiu do Exército. É ali que é o lugar que ele escolheu para ficar. E como esse meu irmão, ele não tem o costume de passar um dia sem falar com a minha mãe, ele é muito comunicativo, ele é muito assim perto da família, minha mãe já se desesperou. Então ela me ligou, era 1h30 da tarde, e disse: Dani, eu não consigo falar com o seu irmão, eu já liguei para o trabalho dele, ele não está, a gente não sabe o que aconteceu. Naquele momento foi um susto muito grande. E eu falei: bom, primeira coisa a se fazer é ligar para a polícia ou para os hospitais. E assim começamos a ligar nos hospitais, na polícia, e minha mãe tem uma amiga que mora lá, e aí entrou em contato com ela e pediu que ela procurasse na polícia, na delegacia, para fazer uma procura. E ali passamos todo aquele dia muito abalados ali, esperando alguma notícia, porque não era do feitio dele não ligar, não se comunicar. À noite, eu recebi um telefonema da minha tia falando: filha, nós encontramos o seu irmão. Ele sofreu um acidente, ele está no hospital e a gente não sabe mais, porque eles não podem dar notícia a não ser para a sua mãe, para algum familiar próximo. Mas nós sabemos que ele está no hospital e está com vida. E aí, naquele mesmo momento, né, aquele desespero, ao mesmo tempo aquele alívio. E aí no próximo dia, minha mãe já arrumou as malas, pegou o primeiro voo, foi para North Carolina para ver o que estava acontecendo, para ver o que aconteceu. Aí descobrimos que ele teve um acidente de moto grave, sofreu traumatismo craniano severo, abriram a cabeça dele do começo assim até o fim. Ele estava em coma e a cabeça dele parecia assim, uma melancia de tão grande, e estava numa situação totalmente péssima, totalmente não tem explicação. E aí então começou aquele processo, dia após dia. Ele estava no coma, minha mãe estava ali, eu fiquei aqui cuidando das coisas do trabalho e tudo, da minha mãe e do meu.
E dia após dia aquele coma e nada, e ninguém sabe como que vai ser, e tudo, e aquela desespero, e aquela tristeza, e aquela angústia muito grande. Eu estava com uma angústia muito grande no meu coração, porque aos 13 anos eu já tinha enterrado meu pai, e eu prometi ao meu pai que eu cuidaria do meu irmão mais novo. E meu irmão mais novo ainda não conhecia Jesus, então para mim aquilo era algo assim que Deus sabe que eu não suportaria aquela situação de perder o meu irmão sem salvação, sem conhecer Jesus. E eu fiquei numa angústia muito grande, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, e uma aflição muito grande. Um dia eu fui na casa de uma cliente e eu estava ali trabalhando naquela casa, na parte de cima da casa. Foi a primeira vez que eu tinha ido naquela casa. E eu estava ali e eu orei ao Senhor. Eu falei: Senhor, por favor, fala comigo, me fala algo, me dá uma resposta, eu preciso do seu socorro. E quando eu desci a escada, que eu entrei num outro quarto, estava escrito bem grande na parede, assim: Be still and know that I am God. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E naquela hora o Espírito Santo me encheu de paz, de alegria, de consolo. E eu pude sentir na minha alma que tudo ia ficar bem. E daquele momento para ali, toda aquela angústia, toda aquela aflição, todo aquele desespero foi embora. E eu tive paz e convicção de que Deus estava comigo e que Deus estava nessa situação. Passaram-se alguns dias mais e ainda no coma. E 2 dias depois ele acordou do coma e começou a melhorar um pouquinho mais. Eu planejei a minha viagem e fui visitá-lo. Chegando lá, eu encontrei com meu irmão. Como eu fui mal e voltei pior ainda, porque eu me encontrei com uma pessoa que estava com traumatismo craniano, lesão cerebral, e que estava agindo como se fosse uma criança, como se fosse um bebê. E eu fui pesquisar no Google sobre pessoas que tiveram esse tipo de problema, esse tipo de trauma no cérebro, o que poderia acontecer, quais poderiam ser as consequências. Os médicos falaram que o problema dele foi no lado esquerdo do cérebro e que o lado esquerdo do cérebro manda sinal para o direito, que é onde manda o sinal da fala, da coordenação motora, e que talvez ele não iria falar mais. E várias coisas que eles disseram que levaria anos a recuperação, que seria um processo muito longo e que, na verdade, não poderiam prometer que ele não tivesse nenhuma sequela. E eu cheguei ali e vi que ele se debatia as pernas, debatia o braço, falava coisa com coisa. Ele me reconhecia minha mãe, mas do mais... eu saí dali, eu voltei para casa, assim, muito triste. Mas antes de eu sair dali, eu fiz uma oração com ele. E ele recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele fez a oração comigo, recebendo Jesus. E eu creio que naquela hora o Senhor, Ele entrou na vida dele. Eu creio que ele tinha consciência o suficiente daquilo que ele estava fazendo, e ali eu deixei e voltei para casa. Na próxima semana ele já começou a melhorar assim radicalmente. A melhora dele foi cada dia melhor, cada dia melhor, cada dia melhor, e uma semana depois eles já estavam liberando ele para ir para o rehab, que é a reabilitação, para que é o último estágio do hospital depois de um problema desse. E ali do rehab, ele passou todas as fases, começou a se recuperar, e como o acidente dele foi, no dia 1º de novembro, que nós podemos te falar, no Natal
ele já estava em casa com a família, passando o Natal em casa. Já tinha sido liberado do hospital e andando, falando, sem nenhuma sequela grave. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele está de volta em casa, em North Carolina, de volta no seu trabalho. Voltou para a faculdade para fazer o Master's Degree dele, em Engenharia Eletrônica, e está totalmente recuperado, totalmente, não há sequela nenhuma, não há vestígio de nenhum acidente, e tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus, porque eu creio que o Senhor operou o milagre. E porque para os médicos seria anos, pelos médicos não teria aquela solução. Mas o Senhor Jesus, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é generoso, Ele é amável, Ele é aquele que nos ajuda nos momentos de aflições, Ele é o nosso socorro presente. E por isso eu posso dizer que hoje o Senhor deu uma nova oportunidade para o meu irmão. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Ele está totalmente recuperado. Ele está... Tudo voltou ao normal em menos de 3 meses. E é isso que Jesus faz, é isso que o nosso Deus faz. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus de piedade. E o que eu posso dizer para você hoje, se você está passando um momento de aflição, um momento de grande dor, saiba que o Senhor é aquele que ainda opera um milagre, aquele que ainda pode curar, aquele que pode libertar, aquele que pode sarar as feridas da alma. E eu vou terminar esse vídeo com aquela frase que o Senhor falou para mim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado nesse processo que eu passei, e eu sei que foi, e que muitas vidas possam ser edificadas através desse testemunho.